E aí, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e hoje eu quero abordar uma autora que eu ainda não havia abordado aqui no meu canal, que é a Chimamanda Ngozi Adichie. É uma escritora que nasceu em 1977 e que escreveu esse livreto aqui que eu vou falar sobre ele hoje, que é O Perigo de uma História Única. Na verdade, é uma palestra que ela proferiu e foi adaptada aqui para a forma de livro, formou um livro muito pequeno, mas um livro, a despeito de ser o seu tamanho, é um livro muito legal, muito interessante, algumas ideias muito originais e muito importantes. Esse livro é publicado pela Companhia das Letras, aliás, há outros livros, livretos, livros desse tamanho também publicados pela Companhia das Letras, além, naturalmente, dos seus romances e também das suas histórias curtas, dos seus contos, suas coletâneas de contos que também são publicados pela Companhia das Letras. Quem é a Chimamanda? Ela é uma feminista, quer dizer, uma mulher que luta pela igualdade de gênero, uma mulher que luta contra a discriminação da mulher, o bloqueio da mulher ao acesso às mesmas oportunidades que os homens. Ela também milita pela causa africana. Ela é uma nigeriana, radicada hoje nos Estados Unidos, que estudou nos Estados Unidos, que volta constantemente à Nigéria, que visita o seu país e também o seu continente e que luta também contra a discriminação dos africanos, ou os preconceitos que são disseminados no mundo contra os africanos. E ela é uma escritora de ficção. Ela vê na ficção a sua principal estratégia de discussão de temas como o feminismo, o racismo e também uma visão distorcida do continente africano. Enfim, em síntese, ela é uma grande contadora de histórias e é sobre isso que este livro fala. Ela, naturalmente, nesse livro, ela faz o mea-culpa, ou seja, ela assume também que ela enveredou por esse caminho da história única. Ela conta a história de um menino que era pobre, que trabalhava na sua casa quando ela era criança. Ela diz que tudo que ela ouvia a respeito desse menino, que ele era um menino pobre. Até o dia que ela visitou a casa desse menino e percebeu que ele era outras coisas além de ser um menino pobre. As pessoas pobres, as pessoas que vivem na periferia, elas naturalmente não têm como narrativa exclusivamente a sua pobreza, as suas dificuldades materiais. Podem existir outros problemas que elas enfrentam também, e certamente essas pessoas também vivem algumas coisas muito boas e muito interessantes na sua vida. Mas a própria Chimamanda foi e tem sido vítima de preconceito por causa da sua origem no continente africano. Ela conta que quando chegou para estudar nos Estados Unidos, as pessoas tinham uma série de visões limitadas a seu respeito, simplesmente pelo fato de ela ter nascido no continente africano. E ela, naturalmente, defende nesse livro a tese de que há sempre mais de uma história sobre qualquer ponto de vista, não é isso? Assim como ela, ao tomar conhecimento de que o menino pobre que morava na sua casa não era somente um menino pobre, ele fazia algumas coisas boas e interessantes, e ela, como africana, vinda de um continente onde a pobreza é um fator muito sério, muito importante, as pessoas na África não estão apenas mergulhadas na pobreza. É claro que existem pessoas que não são absolutamente pobres, como a grande maioria da população do continente, e naturalmente mesmo as pessoas pobres, elas fazem outras coisas além, naturalmente, de lutar contra a sua pobreza. A Chimamanda hoje é uma grande escritora, reconhecida internacionalmente, uma voz muito importante na literatura contemporânea e uma pessoa muito interessante. E ela então nos desafia com esse convite a conhecer outras narrativas acerca das pessoas, ou acerca das culturas, acerca dos povos, ou seja, qualquer história, seja de uma pessoa, seja de um grupo social, ou seja de uma coletividade mais extensa, por exemplo, como um país, o povo que habita um determinado espaço, território, ou mesmo uma coisa muito maior como um continente. Nunca há uma única história a ser contada sobre a vida dessas pessoas.
Nunca a infelicidade é apenas história de infelicidade, nunca, naturalmente, o sucesso é apenas a história de sucesso. Há sempre pontos de vista, há sempre possibilidades de narrar uma história a partir de outros pontos de vista. Então, por exemplo, isso funciona para a vida social, isso funciona para a literatura, isso funciona naturalmente para o meu ofício. Vocês devem saber que eu sou um historiador profissional, né? Quer dizer, o meu trabalho é narrar sobre aquilo que aconteceu no passado, e mesmo sobre os fatos reais, né, vamos dizer assim, sempre há possibilidade de narrar esses fatos a partir de enfoques distintos, de pontos de vista distintos, e a história narrada de um ponto de vista nunca é apenas a história narrada daquele ponto de vista que foi narrado. Por exemplo, se eu pegar, por exemplo, a história antiga, eu vou narrar a história do cristianismo antigo. Nós estamos acostumados a uma história do cristianismo antigo voltada para as elites, especialmente para as elites intelectualizadas, capazes de narrar, de escrever livros, deixar uma memória para nós, inclusive até a atualidade. É lógico que o cristianismo não se restringe a isso que foi narrado pelas elites. Não se restringe àquilo que as elites estão contando acerca do cristianismo. Existe um cristianismo popular que muitas vezes mal consegue chegar até a atualidade, né? Porque essas pessoas não tinham acesso à escrita, não podiam narrar sua própria história, então o acesso a esses personagens é um acesso indireto através das próprias elites. Mas, vamos dizer assim, quando a gente fala de cristianismo antigo, as possibilidades de narrar a história do cristianismo são muitas. Não é apenas a história das elites, é também a história dos vencidos, é a história das camadas populares. Então, quando eu quero construir uma visão razoável de qualquer fenômeno que aconteceu, eu preciso enfocar diversos pontos de vista, a maior quantidade possível de pontos de vista, né? Os historiadores dos análises, por exemplo, utilizavam a expressão história total, um pouco na esteira do antropólogo ou sociólogo Marcel Mauss, que falava de fato social total, né? Quer dizer, você deveria colocar como foco uma totalidade bastante ampla e complexa e correlacionar fatores para a gente construir uma visão razoável de um determinado fenômeno. Bom, eu poderia naturalmente dizer a mesma coisa a meu respeito, né? Eu nasci e fui criado na periferia de São Paulo, fui criado, vamos dizer assim, na margem, né, da sociedade. Sofri naturalmente algum tipo de discriminação por ser criado na periferia, né? Enfrentei a maior parte dos problemas que todas as pessoas que vivem nas periferias até hoje enfrentam. Vocês percebem que eu sou um homem branco, não sofri discriminação por causa da cor da minha pele, não sofri discriminação de gênero, né? Porque estou identificado como um homem, mas sofri discriminação por viver na periferia, sofri as agruras de quem vive na periferia e, no entanto, a minha história não é apenas a história de um menino, de um adolescente que foi criado na periferia. Há outras coisas que eu posso narrar a meu respeito, né? Na verdade, eu consegui estudar a despeito de morar na periferia, consegui galgar algum espaço na vida acadêmica, e isso também faz parte da minha história. Os meus insucessos e também os meus sucessos, todos eles dizem respeito àquilo que eu me tornei ou àquilo que eu estou me tornando na atualidade. E você? Se você fosse contar a sua história, como você faria isso? Quais são as muitas histórias que se pode narrar a seu respeito? O que é que você gosta da sua narrativa? O que é que você não gosta da sua narrativa? O que é que nós podemos aprender com a sua história? Deixa aí a sua história, reage aí e conta pra mim quem é você, de onde você veio e o que você gosta de dizer a seu respeito. Quais são as muitas histórias que podem ser narradas a seu respeito? Se você assistiu esse vídeo até aqui, não esqueça de se inscrever no meu canal, de curtir, deixar o seu like aí no vídeo, de compartilhar um link do meu vídeo nas suas redes sociais e quem sabe até sugerir temas. Tá bom? A gente se encontra então no próximo vídeo. Um abraço e até lá!